E aí, pessoas, questão 28 da prova da UFSC, versão amarela aqui de 2022, questão de física, dizia assim, ó, basicamente, né? Que você vai, um aluno aqui, né, ele decidiu pegar uma garrafa PET transparente aqui, fazer um buraquinho para os mosquitos entrarem, colocou uns exaustores lá atrás para o ar poder circular, e ali no meio ele conseguiu colocar uma lâmpada azul. O que vai bater na lâmpada e morrer? Não, porque ele, ao redor dessa lâmpada, veja que ele colocou aqui como se fosse 2 camadas de grade metálica, só que essas grades não estão se encostando, então elas estão ali a uma certa distância, como se fossem 2 círculos, né, 2 cilindros. E qual que é a ideia? Ó? Então, indo aqui para o enunciado, ele coloca assim: entre essa tela mais grossa e a tela mais fina, essas 2 gradezinhas ali, né, existe uma DDP de 2000 volts proveniente de uma fonte de corrente contínua, uma bateria então. Um estudante, quando toca simultaneamente essas 2 telas, não sente o choque, porque a fonte é de baixa potência. Ele está afirmando isso. Pouca potência, por isso que ele nem vai sentir esse choquinho. Mesma ideia daquelas raquetes, sabe? O funcionamento é simples. Os mosquitos que são atraídos por essa luz azul aproximam-se dessa abertura da garrafa, são quase praticamente capturados, né, por causa do fluxo de ar, e são forçados a encostar então nessas grades metálicas. E quando ele encosta nas duas ao mesmo tempo, recebe o choque. Considerando tudo isso, vamos aos itens verdadeiros. Item 1. No instante em que o mosquito leva o choque, uma corrente elétrica percorre as 2 telas. Bom, uma sozinha não dá o choque, nem em mim, nem no mosquito. Por quê? Não existe corrente elétrica se ela puder entrar por um caminho e sair pelo outro. Então, como as duas telas estão formando essa diferença de potencial, a corrente deveria entrar por uma e sair pela outra. Portanto, no instante que o mosquito leva o choque, ele só vai levar o choque porque ele fechou o circuito entre essas duas telas. Portanto, tem uma corrente elétrica que vai de uma para outra. Esse item 1 é um item verdadeiro. Item 2. A morte dos mosquitos ocorreu porque a tensão é muito baixa. Tensão é sinônimo de DDP, gente. Uma DDP de 2000 volts, perdão, é muito baixa? Não é um valor gigantesco. Então eles não morrem porque a tensão é baixa. Eles morrem, essa tensão é alta, mas por que que, no caso, eles morrem, né? Por causa da corrente elétrica. O que causa essas sensações, tanto nos seres humanos como nesse caso dos mosquitos, né? É a corrente elétrica. O próprio enunciado diz que quando o estudante encosta, ele não vai sentir nada por causa da baixa potência. Uma baixa potência, por mais que você tenha uma DDP muito grande, produz uma corrente elétrica pequenininha. É a mesma corrente elétrica quando você pega, por exemplo, um taser, né? Um taser também tem uma voltagem ainda maior. Em compensação, ele vai ter uma potência bem pequenininha, por isso que o choque dele, a pessoa fica lá, no caso, ela sente, porém não vai ser o suficiente para matar. Aqui ela nem iria sentir mesmo. Item 4. O comprimento de onda do azul é menor do que o comprimento de onda do verde. Aqui basta você lembrar daquela sigla do RGB, é o sistema de 3 cores. Quando você decora essa sigla, gente, que é bem importante, você também tem uma relação de frequência, né? Vermelho, verde e azul. Aqui seria a cor vermelha, aqui seria a cor verde, aqui seria a cor azul. Por que essa sigla ela é importante? Porque ela é a ordem crescente de frequência. Mas como ondas de alta frequência têm comprimento pequenininho, é a ordem decrescente, né, do comprimento de onda. Então essa é a relação que você tem. Com isso o item 4 fica falso, né? Fica fácil, perdão. O comprimento de onda do azul é menor do que o do verde. Ó, o comprimento de onda do azul e aqui está o do verde. Como eu disse, em ordem, tá no contrário. Então, começa com o azul, depois vem para o verde e o último, né, a onda mais comprida seria o vermelho. Então, realmente, esse aqui vai ter o lambda menor, esse aqui teria um lambda médio, o lambda maior seria o da luz vermelha. Para alguns, talvez seja mais fácil lembrar apenas da frequência, né? Então, como o azul tem frequência maior do que o verde, o azul tem frequência maior, o tamanho dele é menor. Item 4, então, é o item verdadeiro. Item 8. Na ausência de mosquitos, não existe um campo elétrico nem um campo magnético entre aquelas 2 telas metálicas. Cuidado, por mais que a questão ela fala, né, que eu tenha 2 telas que estão eletricamente isoladas, acabei nem lendo essa parte porque ela não é realmente importante, mas alguém poderia pensar assim: "Ah, você está eletricamente isolado, não tem nada elétrico entre uma e outra". Aqui ele quis dizer justamente na parte de corrente elétrica, então sozinho não vai ter descarga elétrica de um lado para o outro.
Porém, essas duas telinhas funcionam como se fosse um capacitor, as duas placas de um capacitor. E como entre elas existe uma DDP e uma certa distância, ó, existe aquela relação do E de U. Campo elétrico vezes uma certa distância entre essas duas regiões, né? Você tem ali uma diferença de potencial. Então, a gente tem uma diferença de potencial, a uma distância entre essas duas plaquinhas, existe sim campo elétrico. Em ver, item 8 é um item falso, porque ele falou que não existe campo elétrico. Magnético realmente não, né? Só vai existir o campo magnético no momento que tem a corrente elétrica, que é a corrente elétrica que geraria o campo magnético. Item 16. Se o estudante aumentar a intensidade da luz azul da lâmpada, os fótons que compõem essa radiação aumentarão sua energia. Falou em fóton, falou em efeito fotoelétrico, gente. É a parte de física moderna. A ideia é que você vai sempre construir o seguinte: ó, o que eu mudo da luz para o que eu mudo do fóton. Então, se eu mudo a intensidade da luz, que seria o brilho da luz, quando você pensa em partícula, daí você estaria mudando o que do fóton? Você estaria mudando a quantidade de fótons. Para você mexer na energia do fóton, a energia que cada fótonzinho, cada partículazinha lá, né, cada pacotinho tem, depende da frequência. Essa que é a relação, digamos, correta aqui que você tem. Então, a intensidade da luz mexe na quantidade de fótons, enquanto que a frequência da luz mexe na energia do fóton. Essa aqui é uma relação bem importante, tá, para o efeito fotoelétrico. Em 16 falou, né, que se ele aumentasse a intensidade, aumenta a energia. Não, seria física clássica. Como falou em fóton, a gente tem física moderna. Tem que ser essa relação aqui que é a válida, tá? Beleza? Item 32. Uma das explicações para o estudante não sentir o choque é que a corrente que atravessa sua mão é muito baixa. Perfeito. As sensações, né, o efeito fisiológico da corrente elétrica, como o próprio nome diz, né, as sensações fisiológicas devido aí à física elétrica ocorrem devido à presença de corrente elétrica. Então, se eu não sinto nada de choque, é porque provavelmente tem uma corrente elétrica bem pequenininha. Esse item é o item verdadeiro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Acompanhe a nossa playlist de resolução.